Olá galerinha, estamos aqui com a nossa primeira aula de 2021. Iremos trabalhar hoje a questão da chegada dos portugueses às terras que seriam o Brasil até o início do processo de colonização. Estarei usando como base o livro da Ira Moritz, Brasil é uma biografia, tá? E Heloísa Stalin. Muito bom, recomendo. Sem mais delongas, vamos à nossa aula de História do Brasil, certo? Primeiramente, o Brasil foi descobrimento do Brasil. Por muito tempo foi propagada essa ideia nas escolas, faculdades, mas hoje compreendemos que não é bem assim e vamos compreender por quê. A chegada dos portugueses se dá em 1500. Porém, quais foram os antecedentes de 1500? Muitas coisas, né? Um momento histórico que tem muitos fatores. Enfim, mas lá nas cruzadas, o povo europeu tomou gosto por uma coisa chamada de especiarias. O que é especiarias, professor? A questão do cravo, canela, pimenta, etc., que é utilizada para dar tanto sabor ao alimento e para preservá-los. Hoje temos isso em larga escala, mas naquela época, meu querido, era bastante valioso. Então, se você voltasse no tempo, pegasse uma pimenta do reino, um condimento, você ia ficar, tivesse bastante, né? Você ia ficar bastante rico. Naquela época tinha bastante valor. Era utilizado como dotes, né, para dar para a família da noiva no casamento, é utilizado como moeda de troca, então se tinha bastante valor. Muitos historiadores afirmam, né, que não foi por acaso que chegaram aqui no Brasil, certo? Muitos discordam que foi um acidente, né? Muitos discordam. Foi feito bastante tratados, muito antes de 1500 sobre as terras pertinentes a esse território que seria o Brasil. Um deles é o próprio Tratado de Tordesilhas, que divide entre Espanha e Portugal as terras que seriam o Brasil. O Papa ele vai acabar sancionando emitindo uma bula que dividia o mundo entre Espanha e Portugal. As terras a 100 léguas ao oeste da ilha de Cabo Verde pertenceria a Portugal, que passasse disso seria da Espanha, né? Então, já deixa a gente um pouquinho duvidoso, né, sobre a questão de ter chegado por aqui por acaso. É claro que muitos países não vão aceitar essa divisão do mundo entre Portugal e Espanha, certo? Então, compreendemos que o mercado de especialistas era um mercado que estava em alta, né? Compreendendo isso, foi organizada uma expedição que tinha por líder Pedro Álvares Cabral. Cabral pretendia chegar às Índias, né, mas querendo pegar uma corrente de ar, né, para suas caravelas, acabou ali fazendo tipo, um movimento como um arco, acabou se distanciando das terras do território africano, acabou chegando nas terras que seria o Brasil, acabou dando uns nomes para a terra que hoje é o Brasil, mas inicialmente não se chamava Brasil. Inicialmente foi dado o nome de Terra da Santa Cruz, Terra de Vera Cruz, Terra dos Papagaios. Demorou um pouquinho até ser chamado de fato de Brasil. Brasil esse que vai levar o nome de uma árvore para o Brasil, certo? Que aí entramos em outra questão, a questão do desmatamento. Mais de 70 milhões de espécimes de pau-brasil foi desmatado, certo? Este momento que vai ter o encontro dos portugueses com o povo indígena vai ser um encontro amistoso. Muitos professores levam esse questionamento: será que foi um encontro, um confronto ou um desencontro? Fica aí o questionamento para você que está acompanhando essa aula. Mas inicialmente, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, chegaram um pouco debilitados, muito debilitados. Imaginei, as viagens em navios, os tripulantes sofriam bastante doença, era sujo, a questão da água potável era pouca, então chegaram bastante debilitados. Então é claro que o povo indígena foi ensinar esse povo a viver aqui. E o povo indígena estranhou, né, aquele povo português montado em cavalos, pensava que ele era um só, assemelhava aos deuses.
E quando o povo indígena estava buscando compreender, segundo Krenak, o povo português pensava na sua cabecinha como ia colonizar. Sabe aquele ditado, achado não é roubado? Pois é. Os portugueses se achavam o dono do Brasil. Não é bem assim. E como os portugueses viam os povos indígenas? Um certo escrivão que veio com Pedro Álvares Cabral, que é Pero Vaz de Caminha. Esse escrivão acabou enviando uma carta a Portugal. E essa carta é dada como um certidão de nascimento do Brasil, que vai ser um documento oficial, certo? E vai ser carregado de estereótipos. O português com seu olhar europeu, né? O português era vestido, o português não era vestido, tinha uma cultura católica. E o povo europeu sempre buscou expandir isso, né? Então, uma marca do processo de colonização vai ser a expansão da fé, isso no século XVI. Então, eles vão falar que esse povo indígena, povo nativo, não tinha cultura, era um povo que era diferente, é claro, né? Então, eles andavam nus, eles eram bárbaros. Vespúcio, 1502, vai ser ainda pior, né? Vai descrever eles como povo canibal, vai descrever todo esse processo, sem buscar compreender o povo indígena, mas se encarregar de estereótipos a partir do povo europeu. Estereótipos próprios, vai partir a analisar a cultura do povo indígena a partir dos seus conceitos próprios, certo? Aí surgindo um olhar preconceituoso. Porém, o povo indígena não vai ser um povo manso, como vai ser retratado. Um dos mitos de origem do Brasil é que quando o padre Frei Henrique chega aqui, vai fazer uma missa, no qual vai gravar uma cruz, numa parte mais alta, no qual os índios vão procurar, vão estar ali assistindo aquela missa, compreendendo, assinando para o alto, certo? Aí vai se difundir a ideia de que o povo indígena, né, era um povo pacífico, que aceitou aquela nova fé de forma pacífica, porém não é bem assim. O povo francês, o povo inglês acaba questionando, se lembrar do Tratado de Tordesilhas que eu falei no começo, os outros países vão acabar questionando esse tratado. Então, o comércio lá do Oriente já não está tão bom, e aí Portugal vai começar a acordar um pouquinho. Acabar em 1534 se inicia o processo de colonização de fato das terras. Ele vai elaborar um processo, né, o primeiro processo de colonização, que vai ter 14 donatários. Quem era donatário? Eram pessoas, esses donatários eram os donos daquelas terras, que vão ser divididas. Eram pessoas que tinham cargos políticos lá em Portugal, pessoas que tinham um dinheirinho, certo? E vai ser dividido em 15 faixas de terras, um litoral, distribuído no litoral do Brasil, essas 15 faixas. E, na verdade, perdão, vai ser 14 capitanias hereditárias, vai ter 12 capitães donatários e 15 faixas no litoral do Brasil. Só concluindo aqui. Então, aí se inicia o processo de colonização, porém vai ter diversos fatores que vão dificultar. A própria questão do isolamento, ataques dos povos nativos, né, povos indígenas, vão resistir. O povo português está se apropriando das terras que era deles, e ataques de animais, e diversos fatores vão dificultar essa questão da colonização do Brasil inicialmente. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, tenham compreendido esse assunto inicial, que é muito rico, muito apaixonante, né? A gente compreender a nossa história, a história do povo brasileiro, certo? E tendo em vista que, inicialmente, teve um grande desmatamento, né? Da questão das árvores, e para o Brasil, que era utilizado para atingir tecidos, era utilizado para fazer móveis finos, certo? E acabou dando nome ao que seria nosso Brasil. Muitos padres vão até discordar, né? Não, vão tirar o nome de Vera Cruz, né? E vão colocar o nome de uma árvore ligada à questão do capitalismo, vão associar esse nome ao demônio, né? E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Valeu!